Eu não sei quantos acompanharam e leram alguns detalhezinhos de curiosidade sobre a Guerra das Malvinas. Alguns não eram nem nascidos. Mas a Guerra das Malvinas aconteceu nos anos 80, se lembram? Mas olha só, dê uma olhada interessante no seguinte. Quando você pega e lê, sabe qual é a estratégia que a Inglaterra usou para aniquilar a Argentina rapidamente? Alguém tem conhecimento do que foi feito? As tropas argentinas foram simplesmente paralisadas assim rapidamente. Durou poucos dias a guerra, em proporção daquilo que poderia ser. Quando vai se estudar um pouquinho mais a fundo, a Inglaterra, com uma tecnologia um pouco mais avançada do que da Argentina, colocou estática na comunicação do quartel-general argentino com as tropas. E o quartel-general, aonde saíam as informações, estratégia de guerra, tudo, não conseguia comunicação com o quê? Com as tropas. E elas simplesmente foram o quê? Anuladas rapidamente, porque a Inglaterra posicionou rapidamente as suas forças e neutralizou a reação da Argentina. Satanás sabe certinho o que fazer com a sua vida e com a minha para anuviar o nosso pensamento, para embotar a nossa mente, para que Deus não se comunique com a gente. Ele sabe exatamente como neutralizar a comunicação do crente com o céu. E quando a gente fica sem as ordens, sem as orientações, os princípios, as ordens de vida que o Mestre deu para a gente sobreviver nessa guerra, Satanás posiciona todas as suas frentes contra nós e anula aquilo que Deus está querendo que a gente viva. E como, pastor, isso é feito? Gente, por mais que eu queira não te incomodar nesse culto, eu não posso ter a minha preferência humana. Vamos ter um culto tranquilo, pastor, não chuta a nossa canela hoje. Desculpa. A primeira coisa que eu preciso fazer é dar uma paulada na sua cabeça, não é chutar a sua canela. Gente, a terceira mensagem angélica, o povo remanescente de Deus, precisa ter consciência de um dos maiores caminhos pelos quais nós vamos sobreviver frente aos últimos acontecimentos desse mundo. O braço direito da terceira mensagem angélica é a reforma de saúde. Se você não tem domínio próprio com a alimentação, com o apetite, possivelmente você não tem domínio próprio em várias outras áreas da sua vida. E eu não estou falando sobre vegetarianismo. Ser vegetariano não vai levar ninguém para o céu, mas comer carne demais pode tirar muita gente de lá. Não adianta nada eu falar que sou vegetariano e pratico o canibalismo dissecando a vida dos outros na minha mesa. Então não vem com essa história de ser vegetariano, está tudo certo. Ser vegetariano e comer um prato do tamanho de uma montanha, a dona Ellen White lá que fala nos livros Conselhos sobre Saúde, Ciência do Bom Viver, tudo mais aí que você pode ler, está dizendo que comer demais é pior do que comer carne. E aí? Então o que nós estamos pregando agora? Bom senso. Numa geração fast food, que é comida rápida, a gente tem todos os estímulos que estão sendo buscados para alimentar essa ansiedade que a gente está de uma vida tão rápida, estímulos para a adrenalina acontecer, que a gente vai aí na mostarda, ketchup, refri, chocolate e se detona. Criança de pequena já vai com a mamadeira turbinada de achocolatados. Açúcar 1000, iogurte, bolacha recheada e tudo mais. Não é à toa que até os filhos das trevas, no sentido assim, não tem a luz necessária, mas está na cara que nos últimos 10 anos, as crianças de 10 anos atrás são mais fortes que as nossas hoje. Porque cada vez o alimento processado está tomando lugar do quê? De uma culinária. Mulheres, nem perto de ser machista, mas se você quiser me bater lá fora, pode bater depois. Hoje,
Eu sei que a mulher tem os mesmíssimos direitos de ser realizada profissionalmente e tudo mais como o homem. Mas há muito mais ciência no pão bem feito do que um diploma de doutorado na parede. Porque a saúde da sua família tem a ver com o tipo de pão que ela come. E essa mensagem foi para subsistir aos últimos enganos do diabo frente àquilo que ele vai embotar os nossos o quê? Agora, quem falou que é só mulher que tem que fazer pão em casa? Espera aí, mulheres, então. Ah, tá vendo? Espera aí que eu não vou apanhar assim tanto, né? Há grandes homens que podem ajudar na ciência de um bom pão em casa. Você sabe que um pão pesado demais faz o quê? A mente ficar o quê? O sangue que vai lá para a digestão, um pão que está macento, um negócio pesado, parece um tijolo, sei lá, não vai. Aí é só esse pão branco que a gente come na padaria. Eu não vim aqui pregar sobre saúde, só estou dando um detalhezinho. Gente, comendo só alimento refinado, tem gente que fica literalmente enfesado. Ellen White fala o seguinte, é bom a gente rir no culto de sábado de manhã, né? Uma das primeiras coisas que tinham que ser ensinadas às crianças era a fisiologia. O funcionamento. Você compra aquele carro zero que você ficou aí pagando em 70 meses, sei lá. Você tem que cuidar bem dele ou não tem? Tem que fazer a manutenção, a troca de óleo, não tem tudo direitinho para o carro durar mais? A primeira coisa que se você quer uma vida longa e saudável, você tem que aprender a ter cuidado do quê? Do seu corpo. E, gente, esse é o primeiro ponto. Hoje muita gente está preocupado com o paladar, com a sensação, mas nem tudo que é bom é gostoso. Nem tudo que é gostoso é bom. É lógico que entre suco de beterraba e um sorvete de morango, você vai logo no sorvetão. Eu não estou dizendo que você vai ficar um pancada, um doido, um ET. Mas se você pensa nas coisas do céu e você está querendo chegar lá, você vai ser um ET sim. Você vai ter que renunciar às iguarias dessa terra. Você vai ter que renunciar a algumas coisas que tem que fazer sacrifício. Não é sacrifício só para não comer sobremesa. É sacrifício para ter consciência de que o seu pensamento vai derivar do quê? O sangue que está dentro de mim e de você é produzido pelo alimento que a gente come. Bons alimentos produzem um bom sangue que leva oxigênio para onde? Muita gente hoje que acha que está sadia, está possuída por pensamentos e ideias que não são de Deus. Não estão possuídos no sentido literal, possessão demoníaca, mas é o diabo que dirige a mente. Porque as sensações, as ideias, toda a febre que existe de ansiedade, de coisas tem a ver com um coquetel molotov de hábitos terrivelmente ruins. E se você queria realmente ser um cidadão do reino dos céus e quer ainda, leia o livro Ciência do Bom Viver para entender o que é um cidadão do reino dos céus. E sacrifício vivo começa sim, por eu ter consciência que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o povo remanescente de Deus, tem uma mensagem clara e que só ela vai dar condições para a gente ver com um pouquinho mais de discernimento aquilo que são as artimanhas que o diabo está usando para embalar no sono do laodiceanismo a igreja dos nossos dias, que está sendo embalada confortavelmente em práticas que estão sendo racionalizadas as coisas de Deus, os princípios da palavra dele. O certo está se tornando errado e o errado certo. A gente inventou a champanhe sem álcool, né? Aquela coisa nesse sentido. A mortadela desporcaminalizada. O café descafeinado. E estão inventando agora também o pecado despecaminalizado. Coisas que são corretas e legais, a gente está percebendo que quem faz é careta, que é louco. Até no meio dos obreiros. A mulher de pastor que fica em casa cuidando dos filhos é menos para as outras do que a que trabalha fora. Mas para ter o quê? Para ter mais coisa em casa? E olha só o que eu estou falando agora. Sacrifício vivo,
Hoje não é só alimentação, é você ter um namoro puro, se casar virgem, é um sacrifício fazer isso. E só quem fez ou quem está fazendo sabe o que é isso. Tomar posição e dizer não para certas coisas que esse mundo está falando e fazendo com a gente. Sacrifício vivo é eu simplesmente, na hora que está lá o campeonato brasileiro e eu gasto aquelas horas inúteis mocosando na frente da televisão. Você sabe a tabela do campeonato brasileiro inteiro, do campeonato brasileiro, do campeonato espanhol, inglês, sei lá de onde, mas não sabe o verso da lição da escola sabatina. E aí, sacrifício vivo? A gente está num caminho. Sacrifício vivo é você desligar a desgramada da novela e não botar isso na tua cabeça. Porque não tem como as trevas e a luz ocupar o mesmo lugar. Pastor, mas você lembra que você é um pastor de jovem? Prega uma coisa na boa, está batendo na nossa canela. Irmãos, eu não vou prestar conta para você, eu vou prestar conta para Deus o que eu vou pregar. E lá na minha casa estou dando um duro danado para tentar viver essas coisas, porque eu não sou modelo para você. Eu estou também tentando. E a coisa mais desgraçada do mundo é quando depois de algum tempo você cai na real. Perdi 2 horas que eu podia estar lendo. Você já teve isso? Ou só eu que sou um mané? Porque eu senti isso já. Opa, não é ofendendo alguém que chama mané aqui, tá bom? Falei isso numa outra igreja. Ô pastor, o senhor me citou no sermão. Aí, quem é você? Não, eu sou o mané que você falou aí. Falei, prazer, eu também sou. Gente, a Bíblia está falando de um sacrifício que tem a ver com as coisas, não tem como produzir. Sabe aquele culto legal que a gente chora, ri, semana de oração maravilhosa, e teve uma dessa aí, o pastor Oliveira Pires mandou um abraço para vocês, encontrei com ele lá no IASP a semana passada. Sábado passado estava pregando no IASP, no ex-aluno, falou, tive lá na igreja que você vai pregar. Aí mandou o abraço, estou dando então para vocês o abraço. A gente está vendo um monte de coisa acontecer. Irmãos, decisões maravilhosas. A gente vem na igreja, aquela semana poderosa, chega na segunda-feira, a gente volta para a mesma meleca de vida. Que é o quê? Vai assistir as besteiras que você assiste. Vai comer as besteiras que você come. Vai ouvir e falar do jeito que fala normalmente. Os efeitos das coisas espirituais vão fazendo o quê? 15 dias depois nós estamos na mesma nhaca. Na mesma coisa de não sentir as situações de Deus. Sacrifício vivo, irmãos, é que se eu vou querer realmente alguma coisa com Deus, eu vou ter que fazer uma renovação para experimentar o quê? Culto racional é a minha mente clara, com discernimento para separar o bem e o mal, o certo e o errado. E é às vezes tão sensível essa diferença. Sacrifício vivo, o que eu olho, vou colocar coisa torpe diante dos meus olhos? Vou ter palavras que vão carregar-se de malícia, de impureza? Gente, a televisão brasileira cada vez mais é um lixo. A gente dá piada, dá sacanagem das coisas que se falam na televisão. A maioria do humor brasileiro está baseado no quê? Naquilo que edifica muito a sua vida e a minha, a ser um nada, imoral. Só que a gente dá risada disso. Por isso fica uma zorra total na sua cabeça mesmo. Não é esse o nome do programa? É justamente isso que ele quer provocar. A gente conhece todos os personagens de lá e algumas crianças conhecem mais o de lá do que alguns personagens bíblicos de historinha. Irmãos, sacrifício vivo é eu saber desligar a hora certa a televisão. O cara que está falando aqui sabe talvez a hora de desligar? Às vezes sim, irmãos. Às vezes talvez não. Se eu for hipócrita aqui, você não entende o que eu estou pregando, e então não posso ser. Porque eu também já perdi tempo. Eu já fui uma múmia na frente da televisão. Parece que ela emburrece a gente, e você sabe o que acontece depois de luz desligada, 3, 4 horas ou 2 às 3 horas na frente da televisão, está comprovado cientificamente que aquela luz da televisão, as trocas de imagens, produz depressão.